Bom, essa sequência de reflexões, né, tem o título 7 Passos para uma Vida Plena. No domingo passado nós andamos o primeiro passinho, que foi um passo bem longo, né? Foi quase 50 minutos de reflexão. Hoje talvez o passo seja mais curto, mas é tão importante quanto o do domingo passado. Se eu tivesse que dar um título assim para a parte 2 dessa reflexão, que é a reflexão de hoje, seria buscar o real e não o ideal. Buscar o real e não o ideal. Você sabe a diferença do que é real e do que é ideal? Antes da gente entender, então, qual a diferença entre o real e o ideal, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, tá? Quando vocês pensam em vida plena, o que vem à mente de vocês? O que significa vida plena na mente de vocês? Vida com abundância. Mas quem tem alguma ideia e gostaria de sugerir hoje aqui nessa reflexão? O que é vida plena? Essa palavra não é muito utilizada, né, Luiz? No linguajar da galera, né? A juventude, a galera do Minecraft, é isso mesmo? Né? Galera que está ali, né? Farmando na Minecraft, é isso mesmo? Né? Não utiliza termos assim, né? Fala para mim, irmão Antônio Carlos, meu carteiro favorito. O que é vida plena? Vida com Deus. Olha só que coisa linda, né? Concorda, irmã Enila? Né? Concorda? A Bíblia tem uma definição a respeito de vida plena, tá? Nós vamos passar por um trecho, uma passagem bíblica que traz uma definição assim, através de uma imagem, ou na verdade de várias imagens. A melhor forma de entender as coisas, né, irmã Lia, é desenhando, né? Quando alguém chega e diz assim, ó, tal, você faz assim, vai por ali, vai por aqui, faz isso, e a gente fica assim, hã? Não entendi nada. Aí alguém chega assim, calma aí, deixa eu desenhar, que desenhando fica mais fácil. Por exemplo, quando alguém passa por mim no centro e vê assim, opa, é um carteiro, ele deve saber tudo, vou perguntar onde fica o endereço tal. Aí eu digo assim, olha, você segue por aqui, vai por aqui, dobra por lá, e segue, e aí volta. Aí a pessoa fica assim, opa, eu acho que eu já me perdi, senhor carteiro. Aí eu vou e abro o mapinha. No mapa fica tudo mais fácil, a pessoa vê. Ah, então se eu pegar aqui, ver aqui, aí no mapa inclusive já aparece o nome de alguns lugares, o nome das ruas fica mais fácil. A respeito de vida plena, o Salmo 1 é o que traz uma definição bem clara a respeito do que significa ter vida plena. Tem até uma expressão na Bíblia, bem-aventurados, tá? Que tem muito a ver com esse conceito de vida plena que a gente vai trabalhar, que a gente vem trabalhando nessa sequência de reflexões, 7 passos para uma vida plena. Vamos fazer a leitura do texto que vai iniciar a nossa reflexão. Salmo 119, versículo 105. Diz assim, ó: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Vamos reler? Amém? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Nas versões mais tradicionais, as versões de Almeida, é assim, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu decorei, sabe como? Na igreja que eu frequentei quando eu era criança, já partindo para a adolescência, tá? Tinha esse versículo no púlpito. Eu achava bonito isso. Tinha lá, afinal de contas, o púlpito é onde você, né, deposita a Bíblia. Então, esse local onde a palavra é proclamada. E ali estava escrito, né, no púlpito, né, com as letrinhas talhadas. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, a tua palavra, e luz para o meu caminho. Isso. Estava ali escrito. Aí eu decorei, né? Quando nós passamos a entender qual o real propósito que a Bíblia tem para nós, a gente já começa a entender um pouco do que significa ter vida plena. Tá? A gente vai chegar lá já já. Quando nós pensamos em vida plena no nosso tempo hoje, por exemplo, de uma forma concreta, material, o que significa ter vida plena? Ter saúde? Né? Ser alguém bem-sucedido nos negócios? Ter uma família estável, abençoada,
né? Quando a gente pensa a respeito de bênçãos, tá? Normalmente vem o que na nossa mente? Né? Você estava orando, de repente, por um emprego e Deus te abençoou e te deu um emprego, né? Ou então você estava ali com um ente querido enfermo e aí você orando pela cura, a cura foi a bênção. E a Bíblia ela fala de uma forma bem clara que bênçãos são essas coisas concretas mesmo. É algo concreto que você pode apalpar. O Antigo Testamento tem toda uma teologia da bênção, onde a bênção não é uma coisa assim, um conceito que está lá e aí você tem que só entender ele de uma forma poética. Não, é de uma forma concreta. Então, Deus é abençoador, Ele abençoa de forma concreta. Quem gosta de ouvir falar sobre bênção e diz amém? Tem gente aqui que não. Eu adoro quando ouço falar sobre bênção. E Deus é abençoador. Mas a gente precisa entender a real natureza e o propósito da bênção. Porque ter vida plena em Deus é, de fato, ter uma vida abençoada. Só que a gente precisa entender o real propósito de ter uma vida abençoada. Porque se a gente não entende o real propósito das coisas, a gente se perde. Por exemplo, eu tenho esse smartphone aqui à mão. Eu tenho que entender o real propósito do smartphone. Que a pessoa só começa a pegar o smartphone, eu tenho uma cadeira, uma mesa meio bamba lá e coloco ele de calço, né? Para a mesa ou a cadeira não ficar ali balançando. É o real propósito do smartphone? Eu posso até utilizar, né? Vai ter um prejuízo provavelmente, a tela vai quebrar, vai dar defeito no smartphone. Por quê? Não é o real propósito dele. Da mesma forma, ter uma vida plena, a gente já entendeu mais ou menos o que significa, mas isso tem um propósito. Tá? E a gente vai entender isso um pouco mais. Como é que nós alcançamos vida plena? Tá? Abre aí, por favor, esse mesmo livro dos Salmos, no capítulo 1. Tá? Eu vou pedir o apoio do João e do Luiz aqui, para ficarem bem atentos, tá? E me dar o auxílio quando for necessário aqui, tá bom? E aí, para isso, vocês vão precisar prestar bastante atenção no que eu vou estar falando aqui. Tá bom? Salmo no capítulo 1. Olha só o que a Bíblia fala a respeito de como alcançar vida plena. Tá? Bem-aventurado é aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Preste bastante atenção nisso. Lembra que eu falei? A melhor forma de entender algumas coisas é quando tem um desenho bem claro na nossa mente. Olha só o que a Bíblia desenha para a gente entender a respeito do que é ter vida plena, do que é ser abençoado. Tá? É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Ou seja, a Bíblia traça uma diferença como ser bem-sucedido, como ter uma vida plena ou como não ter uma vida plena. O que faz a diferença entre um ou outro? A observância da palavra. Porque a palavra é luz. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Observância da palavra é o que faz a diferença entre aquele que tem a vida plena e aquele que não tem a vida plena. A questão toda é que a gente tem um grande risco, tá? De mesmo procurando se basear na Bíblia, estar preso no mundo ideal, ao invés de entender que nós devemos traçar o nosso caminho, trilhar o nosso caminho com base na palavra de Deus no mundo real. Não no mundo ideal, mas no mundo real. Eu acabei de perguntar para vocês o que significa vida plena. E então a gente, pensou em algumas possibilidades a respeito do que é ter vida plena. Tá? Agora, o fato da gente entender que vida plena é ter uma vida, e ser abençoado é ter uma vida abençoada, tá? O fato de a gente ter isso bem definido, de uma forma bem clara, não pode nos levar ao engano de achar que durante o trajeto nós não tenhamos alguns momentos e situações difíceis. Em que, em alguns momentos,
nós venhamos passar por alguns becos e caminhos escuros. Porque, na verdade, Deus nos chama para vivermos cenários reais e não ideais. Porque Ele tem um propósito. A bênção tem um propósito. Repete isso para você mesmo. A bênção tem um propósito. A bênção tem um propósito. E preste bastante atenção nisso que eu vou falar. Tá? O propósito da bênção, se você pudesse fazer um checklist, uma lista, você provavelmente estaria no final dessa lista. Porque você, no final das contas, ao ser abençoado, tá? Está sendo colocado numa condição onde você não se coloca como o primeiro, mas como o último. Porque todo aquele que é abençoado passa a abençoar como Abraão. Abraão foi abençoado para abençoar. Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, sê tu uma bênção. E como é que nós então entramos nesse cenário para ser abençoado? Observância na palavra do Senhor. Para quê? Para viver nos cenários ideais, aquilo que está preso na ideia, na cabeça, aquilo que você imagina, você fantasiou? Não, num cenário real. Porque a bênção tem um propósito. A bênção não é para gerar conforto para você, mas é para você atuar onde não há bênção. Eu vou explicar isso aqui. Você é abençoado para levar bênção onde não há bênção. Vocês conseguem entender isso? Qual é, então, esse passo? O segundo passo, tá? Que buscar o real e não o ideal. Gente, olha só. Nós podemos orar e pedir a Deus para sermos abençoados. Deus há de nos abençoar porque Ele é abençoador. Tá? Isso é um ponto. Tá? Agora, ao receber a bênção, nós somos chamados por um lugar de responsabilidade, onde nós utilizamos a bênção como instrumento para abençoar outros. Agora, só podemos fazer isso tendo a mente iluminada pela palavra. Tá? Tendo a Bíblia, a palavra de Deus, tá? Como um instrumento que vai justamente te auxiliar para você atuar no mundo que precisa ser abençoado. E você só pode fazer isso porque Deus já te abençoou. Vocês compreendem isso? A Bíblia ela vai nos iluminar, tá? E é interessante que no capítulo 8, versículo 12 do Evangelho de João, Jesus diz assim, ó, eu sou a luz do... Por que ele diz isso? Por que Jesus diz isso? Porque ele é o verbo encarnado. Ele é a palavra que se tornou uma pessoa. Tá? Então, para a gente conseguir entender como transitar nesse mundo, tendo a mente iluminada pela palavra, para abençoar este mundo, a gente primeiro precisa ser iluminado pela palavra. E como é que a gente é iluminado pela palavra? Olhando para aquele que é a luz, aquele que é a palavra encarnada, que revelou o quê? A realidade de Deus. Jesus revela a palavra encarnada, a Bíblia revela a realidade de Deus. Quando nós entendemos, tá, que Deus não é uma fantasia, mas é alguém real, tudo muda. Tudo muda. Porque se Deus realmente existe, se Ele é Pai, se Ele é amoroso, se Ele é justo e Ele é abençoador, o que pode nos separar do amor de Deus? O que pode te impedir de ser um abençoador na vida de alguém? Se Deus realmente existe e está abençoando a sua vida. Vocês entendem isso? Então Jesus, e nós temos acesso a Cristo através da Bíblia, revela o seguinte, Deus é real. Deus não é uma ilusão. Curiosamente, deixa eu abrir um parênteses aqui só para compartilhar isso com vocês. Eu tenho evitado algumas discussões assim mais filosóficas, mas isso aqui vai fazer muita diferença. Eu estava conversando com um conhecido, trabalhamos juntos há muitos anos no Correio, e a gente falando a respeito de política, e ele citou uma frase de Karl Marx, né? Que é o tal que o pessoal fala muito a respeito de marxismo e tal, né? Que numa das obras do Karl Marx, né, nós encontramos a seguinte frase, a religião é o ópio do povo. Tá? O ópio é uma droga. E o que ele está querendo dizer?
Tá? Quem consome uma droga é para fugir da realidade, certo? Né? Quem consome uma droga, não é? Às vezes está passando por um momento difícil, vai para o bar para beber, para fazer o quê? Esquecer dos seus problemas. Então quem está lá encarando uma carreira de coca, quem está lá fumando um baseado, o que ele está buscando? Uma fuga da realidade. O que Marx está falando? Que, de certa forma, no entendimento dele, a religião fazia com que as pessoas fugissem da realidade. Só que a fé em Cristo, ao contrário do que a gente muitas vezes pode imaginar, não nos leva para fora da realidade, mas nos insere na realidade. Por isso que o passo, né? Esse segundo passo que a gente está hoje é o quê? Buscando o real, não o ideal. A fé em Cristo, ela nos lança na realidade. E a maior realidade de todas é o quê? É Deus. Vocês entendem isso? Com base nessa afirmação que é concreta, Deus é real, nós andamos mais uma milha e temos pela luz, a palavra que nos ilumina, mais uma verdade sendo revelada, que é o quê? A nossa real condição. Tá? Que nós, por conta do pecado, somos carentes de iluminação. Eu ia até ler outros versículos bíblicos, mas para poder abreviar um pouco, eu não vou estar fazendo leitura não. Mas tem um versículo muito interessante que eu queria ler para vocês, em Romanos, no capítulo 1, versículo 21. Romanos, carta aos Romanos, no capítulo 1. Versículo 21, a segunda parte do versículo, né? Que diz assim, ó, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Versículo 23. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. O que acontece? Nessa passagem aqui, o apóstolo Paulo está falando o seguinte, que uma vez distante de Deus, a mente se obscureceu. O que é uma coisa obscura? O que é uma coisa obscura? Tem a ver com escuridão também, certo? Obscuro, né? É algo que não tem clareza. É algo que não tem definição. É uma coisa que está escondido. Eu vou até buscar uma definição aqui no titio Google, né? Vamos ver aqui o significado da palavra obscuro. Vamos ver aqui, ó. Tá? Para a gente entender, ó. O que não é claro para o espírito, que é difícil de compreender e de explicar. É algo que, por exemplo, se você apagar a luz aqui, você não vai ter uma distinção das coisas de forma correta, como elas estão aqui. Porque elas estão obscuras. Mas se você acende a luz, o que você tem? Você tem clareza e aquilo que estava obscuro deixa de ser obscuro. Tá bom? Então, uma coisa é que a palavra, que é luz para o nosso caminho, e Cristo, sendo a luz que nos traz vida, vem nos revelar, a primeira, nossa real condição, né? Aliás, a realidade de Deus, Deus existe. Segundo, nossa real condição, tá? Que distante de Deus nós estamos na obscuridade. Tá? Uma terceira coisa que a luz vai nos revelar, nossa natureza comunitária, porque é justamente pelo fato de estarmos em obscuridade que nós não percebemos nossa real natureza. Você não foi feito para viver sozinho. Dentro de você tem um negócio chamado vetor comunitário. É como uma força que te impulsiona em direção ao outro. E quando você foge disso, você está negando a sua própria natureza. Por isso que quando nas cadeias se colocam os presos muito tempo nas solitárias, o que acontece com o cara que fica muito tempo na solitária? Ele fica lelé da cuca. Vocês estão entendendo? Porque nós não fomos feitos para a solidão. Nós não fomos feitos para o isolamento. Tá? Gênesis 2, no Gênesis 2, versículo 18, eu vou ler aqui, vale a pena muito ler. Se eu fosse você, eu leria a Bíblia todo dia, entendeu? Não tem contraindicação. O Ministério da Saúde adverte ler a Bíblia, faz muito bem à saúde, entendeu? Gênesis 2, versículo 18, olha só como é que a Bíblia nos traz essa verdade de que nós somos feitos para comunhão, tá?
que nós somos feitos, nós temos uma natureza comunitária. Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. O que Deus está falando aqui não é solidão do macho, tá? Ontem o Arnaldo e eu estávamos conversando lá em casa, né? E aí o Arnaldo perguntou, a diferença de, por exemplo, quando a gente vai direto para os originais, mas será que as traduções em português, as traduções que a gente tem já não são suficientes? Eu falei, são suficientes. Elas comunicam com clareza aquilo que elas propõem. Mas quando a gente vai para os originais, assim, né, por exemplo, o Antigo Testamento foi escrito no hebraico, a gente entende algumas coisinhas com uma maior clareza, uma maior profundidade. Que você pode pensar assim, pode ser preciosismo? Eu considero que não, porque isso dá todo sentido. Por exemplo, nessa política ou ideologia mais feminista, alguns dizem que a Bíblia é machista. Por exemplo, está vendo como é que Deus é machista? Porque ele fez a mulher para suprir a carência do homem. Mas não é isso que a Bíblia está querendo dizer. Porque, na verdade, o termo hebraico que aparece aqui, que é traduzido por homem, pode ser traduzido também por humanidade, Adão, que significa humanidade. Tanto é que depois da criação do homem, o termo que é utilizado para falar a respeito do homem é outro, que é Ish. Ish para o homem, Ishá para a mulher. Vocês estão entendendo? Então, já nos originais, a gente entende o seguinte, que quando Deus olha para a criação, ele diz o seguinte, e Deus viu que era bom. Terminou o primeiro dia lá da criação, Deus viu que era bom. Terminou o segundo dia, e Deus viu que era bom. Terminou os dias seguintes, Deus viu que era bom. De tudo que Deus criou, uma coisa Deus olhou e viu que não era bom. Era o quê? A solidão. Porque nós fomos feitos para a comunhão, nós temos uma natureza comunitária. O que isso tem a ver com tudo aquilo que a gente compartilhou até o presente momento? A gente não estava falando a respeito de ter uma vida plena, e que vida plena é ter uma vida abençoada, não é? E que todo aquele que é abençoado é levado a abençoar. Por quê? Porque nós temos uma natureza comunitária. Tudo aquilo que Deus te dá não é para você, mas é para você partilhar. Tudo. Tudo. O meu filho, eu posso dizer tranquilamente, é filho de vocês. Hã? Um dia que quiserem levar para casa, para levar para lanchar, pode levar, entendeu? Só deixa ele trazer uma sacolinha. Só deixa trazer uma sacolinha de volta trazendo o lanche, entendeu? Se vocês quiserem levar para casa de vocês, vão lá para casa lá da titia, do titio, para aprender matemática. Me ajuda, porque eu sou de humanas, eu não sou de exatas, entendeu? Minha área é mais especulação filosófica e tal, essa parte de exatas não é muito comigo, né? Ainda bem que tem o tio Arnaldo para ajudar. As palmas ao Senhor pela vida do Arnaldo, amém? Que chega ali e ensina a equação para o João Pedro. Abençoados, o que eu tenho não é meu, por isso que o carro está sempre à disposição da comunidade, não é meu. Aí eu vou ficar com mimo, se eu botar o carro na estrada vai quebrar, porque, gente, não é meu. Deus me abençoou para eu abençoar, então o que eu tenho é para vocês. Por quê? É uma forma de eu ser fiel à natureza comunitária na qual Deus me fez. Vocês estão entendendo? Como é que a gente tem isso revelado? Quando a luz, a palavra que nos é luz, quando Cristo, que é a luz da vida, nos revela isso. Tá? E o quarto e último ponto que Cristo, a palavra encarnada, e nós temos acesso através da Bíblia, nos revela o seguinte: o propósito para o qual nós fomos criados. Nós temos uma natureza comunitária. E nós fomos criados para, juntos, em comunhão, colocarmos em prática o nosso propósito. Que é o quê? Revelar Deus. Manifestar Deus. Cuidar daquilo que Ele criou. Sabe? Às vezes eu vejo assim, com muita tristeza alguns irmãos, que quando a gente fala assim, os cristãos deveriam ser os primeiros a ter um olhar mais cuidadoso com tudo aquilo que Deus criou. Aí o pessoal vai e ridiculariza, né? É como se isso fosse pauta de um segmento político. Mas quando a gente lê, por exemplo, Gênesis, capítulo 2, versículo 15, diz que Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar o jardim. Cultivar e guardar. E nisso manifestar a glória de Deus. Vocês entendem isso?
como é que a gente vive no concreto vida plena? Porque olha só, às vezes a gente fala de bênção e a gente pensa logo numa bênção assim, ideal. Lembra que eu falei? Fuja do ideal. O negócio é viver o real, certo? Buscar o real e não o ideal, tá? Eu entrei no supermercado essa semana e aí eu vi um carro zero lá no sorteio, né? E eu já logo pensei assim, puxa, esse carro aí podia ser meu, né? Aí no coração eu falei, Papai do Céu, quem sabe, né? E normalmente quando a gente para pensar numa vida abençoada, são essas coisas assim que marcam, né? Um carro zero, um sedã daquele potente, né? Só para vocês terem ideia, gente, eu andei a vida inteira num 1.0, entendeu? Eu acho assim que já está na hora de eu ter um 2.0, só pelo menos para saber como é que é, entendeu? Só para saber, só para sentir o gostinho, entendeu? Né? Vamos ver até quando, né? Esse preço do combustível, até quando? Mas aí o que acontece? Aí normalmente quando a gente para pensar em vida abençoada, são essas coisas que marcam, entendeu? Um emprego top, para ganhar de 5 mil para cima. 5 mil é pouco para um emprego top, é pouco, tá? Emprego top é bem mais que isso, mas é pouco, tá? Vamos lá. Aí, sei lá, um carro zero desse aí chegando de graça na entrada da tua casa, alguém chega e você toma aqui, a chave é tua, entendeu? Ou então, pensa aí numa bênção, e daquela bênção de deixar os testemunhos da tal igreja que eu mencionei agora há pouco, né? De queixo caído, né? E a gente acaba, muitas vezes, esquecendo que o simples fato de acordar esta manhã já é uma bênção. Tá? Que ter comida sobre as mesas e você comeu hoje já é uma bênção. Tá? O que eu quero que vocês entendam a respeito desse segundo passo sobre como ter uma vida plena? Passo a passo sobre ter uma vida plena. Você quer ter uma vida plena? Tá? Entenda que tudo isso aqui que Cristo revela, a realidade de Deus, a nossa real condição, que nós somos carentes de Deus, porque sem Deus nós estamos em obscuridade, nossa natureza comunitária e o propósito para qual nós fomos criados, são coisas que fazem parte do nosso cotidiano. Então, de repente, você já tem uma vida plena e nem percebeu. Você já tem uma vida abençoada e nem percebeu. Às vezes a gente pensa assim, mas se Deus me abençoar daquele jeito, aí eu vou fazer assim, assim, assado e tal. Gente, você realmente acredita que o simples fato de acordar hoje é a bênção? Que o fato de ter o que comer hoje é bênção? De ter o que vestir, uma casa, uma cama confortável, é bênção? Então, no final das contas, você já vive plenitude. Pode ser que Deus te leve para um nível um pouco, vamos dizer assim, diferente. Não vou nem dizer superior, mas um nível diferente, com um certo conforto até um pouco a mais daquilo que você vive hoje. Tá? Mas se você entender que no presente momento você já é abençoado, você já vai começar a viver plenitude de vida. Você já vai começar a viver. Ter uma vida plena. Tá? Como é que isso vai se revelar para você de uma forma concreta, clara? Às vezes você está em casa assim e não consigo entender, pastor Jacques. Será que eu tenho vida plena mesmo? Com todas as dificuldades que eu vivo aqui, Deus nos insere nos lugares reais e não nos ideais. Vocês entendem? Tá? Se você buscar a direção na palavra de Deus, que é luz, Deus vai revelar para você que aquilo que Deus já te deu, já é para viabilizar algo em tua vida para se dizer assim, eu tenho vida plena. Tá? Deixa eu dar um passo a passo agora aqui. 4 passinhos, tá? 4 aplicações para poder estar encerrando esse compartilhamento. Vamos lá. É quase que uma recapitulação de tudo que eu falei aqui, tá bom? Primeiro passo. Busca a sabedoria da palavra de Deus. Busque conhecer cada vez mais Deus através da sua palavra. Deixa Deus, através da sua palavra, revelar que Ele já tem te abençoado, que você já vive uma vida plena. Mas se por acaso ainda existem situações que para você parecem difíceis e que te dificultam o entendimento sobre será que eu realmente estou vivendo a vida plena, busca Deus de todo o coração em oração e através da palavra. Busca sabedoria
que vem da palavra de Deus, tá bom? Segundo passinho, enfrente a realidade como esperança. O João Pedro, uma vez a gente conversando, e ele perguntou assim para mim, tem que ser otimista ou pessimista? Foi mais ou menos assim, não me lembro direito a conversa, né? Aí eu falei assim, meu filho, eu não sou nenhum nem outro. Aí ele falou, por quê? Porque muitas vezes nós achamos que o otimista é aquele que vai achar graça em tudo, né? Então, às vezes o circo está pegando fogo, mas ele está lá, otimista, né? Vai queimar tudo. Se o circo está pegando fogo, vai queimar tudo. Não tem como permanecer otimista quando você vê que tudo está desmoronando, que tudo está se perdendo. Não tem como permanecer otimista. Mas também não dá para ser pessimista, que é uma bobagem, achar que as coisas sempre vão dar errado. É uma loucura isso, entendeu? Aí eu falei para o João Pedro, eu não sou otimista e nem pessimista, eu sou um realista esperançoso. Porque eu entendi que Deus me insere nos lugares reais e não ideais. Mas mesmo naquele ambiente real que Deus me inseriu, eu tenho esperança. Eu posso ver que as circunstâncias não estão boas. Eu posso ver que as coisas poderiam ser melhores. Mas eu não me entrego ao pessimismo e nem fico numa ilusão de otimista, né? Uma ilusão otimista. Mas eu vejo que a realidade é dura, mas eu tenho a esperança. Eu sei em quem eu tenho crido. Tá? Então eu posso olhar para a realidade dura e mesmo assim ser esperançoso. Terceiro passinho, cultive relacionamentos redentivos. Já que nós somos feitos para a comunhão, nós temos essa natureza comunitária, seja você alguém que vai tornar sagrado os relacionamentos que você vive. Não fique esperando a iniciativa do outro. Já que você tem essa natureza comunitária, você foi feito para a comunhão, não fique esperando a iniciativa do outro para ter aquele ambiente ideal. Lembra? Não busque o ideal, busque o real. Aquele ambiente ideal para você viver o relacionamento com aquela pessoa. Seja você alguém que vai trazer redenção para o relacionamento. Alguém que vai chegar e vai salvar o relacionamento. Alguém que vai chegar e vai transformar o relacionamento. Seja você ponte e não muro. Tá? Seja você, tenha você a iniciativa para tornar um relacionamento, transformar um relacionamento, fazer dele um relacionamento redentivo, que transforma, que abençoa, tá bom? E outra, viva com propósito. Veja tudo aquilo que Deus te deu, que é o seu mandato. Existem 2 mandatos, no outro dia eu posso detalhar um pouco mais isso com vocês. Existem 2 mandatos sobre nós que Deus nos deu desde lá do Jardim do Éden. Mandato social, crescer e multiplicar, e o mandato cultural, cultivar e guardar. Deus te inseriu numa família, tá? Deus te inseriu em ambientes de trabalho, Deus te inseriu numa vizinhança. Seja você um representante de Deus ali, da mesma forma como Adão era um representante de Deus no jardim. Viva com esse propósito, de ser um representante de Deus. Viva a vida com propósito. Eu vou ser um representante de Deus aqui. Eu vou cuidar e cultivar, vou guardar e vou cultivar tudo aquilo que Deus me der. Seus filhos não são seus. É Deus que te deu. Para você fazer o quê? Cultivar. Cultive seus filhos, como quem cultiva um jardim. É só que entenda, esse jardim não é teu. Esse jardim é de Deus. Faça isso com responsabilidade. A vida que Deus te deu, aí ó, Nicole e Gabriel, né? Jovens, né? Nicole tem 15 anos. O Gabriel tem quantos? Oi? 18. Que saudade eu tenho dessa faixa etária, né? Não tinha boleto para pagar nessa época. Era uma maravilha, entendeu? Com essa disposição de juventude que Deus deu para vocês, viva isso, tá? Com toda a intensidade. No sábado, inclusive, no link, a gente vai pensar um pouco a respeito disso. Viva com toda a intensidade, mas faça isso para a glória de Deus, entendendo que isso é um presente que Deus deu a vocês. A vida que vocês têm é um presente, entendeu, Ian? Trabalho é um presente que Deus deu, sabe? Para encerrar aqui, deixa eu até concluir trazendo esse testemunho. Depois virou testemunho, né? Uma bênção, né? Eu tinha muita dificuldade de ver o meu posto de trabalho, o emprego que Deus me deu, como realmente algo que me abençoava. Tá?
Porque por conta da minha graduação, eu achava que era um emprego assim, muito simples, muito básico, muito humilde para mim. Né? Então eu não conseguia encontrar satisfação em executar aquela tarefa de trabalho. Sabe? Bobagem. Bobagem. Lembra? Deus nos insere em locais reais e não ideais. E onde quer que nós estejamos inseridos, é ali que nós devemos fazer diferença e fazer tudo para a glória de Deus. É viver vida plena, mesmo quando, por exemplo, as circunstâncias não são aquilo que você imaginava. Eu vou esperar o ideal. Não, eu vou viver a vontade de Deus onde quer que eu esteja, mesmo que não seja o ideal daquilo que eu idealizei. Tá? E aí, por conta assim, dessa dificuldade, de eu entender que o emprego que Deus me deu era uma bênção realmente para mim, não era uma maldição, né? O Arnaldo, inclusive, de vez em quando a gente brinca, né, Arnaldo? A respeito lá da questão do e comerás do suor do teu rosto, que Deus fala para Adão, né, como se o trabalho fosse uma maldição, e na verdade não, porque Adão já trabalhava antes da queda. Né? Aí, a partir do momento em que Deus começou a falar um pouco mais no meu coração a respeito, cara, você está aqui, você acha que aqui onde Deus te colocou não é o local para você fazer Deus conhecido e abençoar através do teu trabalho, sabe? Eu estou falando sério, assim, eu tenho poucas experiências de eu perceber assim, Deus falando claro comigo, tá? E eu não acho isso demérito não, porque quando acontece eu fico assim, caramba, não tenho dúvida que é Deus falando, sabe? E uma dessas circunstâncias, Deus falando a respeito do trabalho, que o trabalho que eu executo é uma bênção, e é uma honra poder executar a tarefa que eu executo ali no correio. Aí a ficha caiu, puxa, Deus colocou Adão no jardim para cultivar e guardar. E Adão continuou com a sua tarefa, mesmo com toda a dificuldade, ele continuou com a sua tarefa, não mais no jardim, né? Em outro lugar. O que eu estou esperando para fazer da mesma forma? E continuar cultivando e guardando. Ser alguém que no meu trabalho revela a Deus. Sabe? Aí eu parei de estressar tanto. Eu estressava bem mais. Jaqueline está aqui como testemunha. Tinha dia que eu chegava do trabalho com um mau humor terrível. Né? Como Jaqueline sofreu. Né? Vamos orar pela Jaqueline, amém? Chegava num mau humor terrível. Depois que eu comecei a entender isso um pouco mais, gente, de boa. Amanhã, por exemplo, é o dia que eu vou fazer a entrega num bairro ali próximo da minha casa. Né? Não é tão próximo assim, que é 4 quilômetros ainda antes da minha residência. Vocês sabem que a minha residência é longe daqui. Né? E aí é um bairro um pouco mais tranquilo e eu vou de boaça fazendo as entregas, sabe? Ouvindo alguns cursos, algumas pregações, ouvindo louvores e conversando com a galera, interagindo. Às vezes passa gente assim, né? E vem desabafar comigo. Uma senhora, logo quando eu comecei a fazer a entrega lá, uma senhora veio desabafar comigo. Meu filho, eu tenho ficado muito sozinho aqui em casa e tal, que não sei o quê. Aí eu paro tudo, né? Vamos lá, vamos dar atenção. Se ela está se sentindo sozinha, né? De repente aqui com uns 5, 10 minutinhos de conversa com o carteiro, ela já começa a se sentir melhor. Né? Gente, onde quer que nós estejamos, ali é local para abençoar. Isso pode ser feito de formas bem simples. O simples fato de emprestar o ouvido a alguém, entendeu? Deixa eu parar aqui para ouvir um pouquinho. Não fala nada não, deixa a pessoa desabafar. Isso você já vai estar abençoando. Tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. Como essa ministração ela vai continuar no nosso canal no YouTube, tá? Eu exorto a vocês para de vez em quando, volta e assista de novo. Tá? De repente com papel e caneta na mão para fazer algumas observações. Tá? E deixe o Espírito Santo falar um pouco mais do seu coração.